Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Continuamos com os vídeos sobre a Quaresma. Hoje eu vou falar para vocês do sábado de Aleluia. Só uma observação, mesmo quando acabar a Quaresma, que ela acaba no domingo de Páscoa, né? Acaba amanhã, na verdade. Ainda assim, eu vou trazer vídeos da Quaresma explicando alguns eventos, algumas coisas importantes, com mais detalhes, que eu senti por inspiração que deveria fazer. Vamos conhecer o sábado? Sábado de Aleluia, dia de vigiar e esperar por Jesus Cristo. O que é o sábado de Aleluia? É o sábado da Semana Santa, o primeiro dia depois da crucificação de Jesus Cristo e o dia anterior ao domingo de Páscoa. Durante todo o dia de sábado, de Aleluia, né? Os cristãos e a igreja meditam e refletem sobre o Cristo crucificado. Jesus foi crucificado na data de ontem, então a gente está pensando ainda, processando tudo aquilo que aconteceu com ele, relembrando todo o sacrifício, tudo que ele vivenciou, né, que ele sofreu para perdão dos nossos pecados. A Vigília Pascal é um evento que acontece hoje, sábado de Aleluia, hoje à noite, e nela encerra, né, acaba o Tríduo Pascal. Vocês lembram que a gente falou sobre eles em vídeos anteriores? Olha só, mas para lembrar, né? Do lado esquerdo tem a imagem da última ceia, que ocorreu na Quinta-feira Santa. No centro tem a crucificação de Cristo, que ocorreu ontem. E hoje, na imagem do lado direito, mostra o Círio Pascal. Eu vou fazer vídeos sobre o Círio Pascal, com detalhes, que tem muitas informações importantes. Mas o Círio Pascal é uma vela grande e é aceso na celebração da Vigília Pascal, que acontece hoje à noite. Eventos do Sábado Santo ou Sábado da Aleluia. Você pode encontrar livros ou ouvir ser chamado de Sábado Santo ou Sábado da Aleluia. Nesse dia acontece a malhação do Judas, a Vigília Pascal e o Círio Pascal. Em vídeos futuros, falarei mais detalhes sobre o malhar o Judas, a Vigília Pascal e o Círio Pascal. Hoje eu vou fazer um resumo para vocês do que é o dia, do que são os eventos do sábado de Aleluia. De uma maneira simples, malhar o Judas é uma tradição, é um costume que a população tem de vestir um boneco, seja de espuma, de feltro, de roupa, sei lá. E arrumam ele, põe roupa nele, calça, meia, às vezes sapato. Aqui nessa imagem tá de gravata, né? E eles prendem esse Judas como se fosse castigando ele por trair Jesus. Como se fosse punindo ele por ter feito algo tão ruim quanto o nosso Jesus. Então já se tornou uma brincadeira, até uma tradição, principalmente em cidades menores, até as crianças participam e eles constroem uns Judas cada vez mais lindos. Quando eu fizer o vídeo sobre malhar os Judas, eu vou mostrar várias imagens, tem bonecos que são incríveis, você fala, nossa, a pessoa tem dom até para fazer um boneco. Daí amarram ele assim e ficam batendo com um cabo de vassoura, meio falando assim, por que você traiu Jesus, né?
Isso ocorre normalmente no sábado ao meio-dia. No sábado de Aleluia ao meio-dia. Mas eu vou contar todos os detalhes no vídeo que fizer sobre ele. Neste dia, desolados, com a morte de Jesus Cristo, os discípulos passaram o dia observando a festa judaica, né? Imersos na tristeza. Lá no vídeo Quaresma eu fiz e falei para vocês que antes de Jesus morrer na cruz, antes da Semana Santa ter esse significado para a gente, já existia a Páscoa para os judeus. Tá tudo no vídeo Quaresma. Vão lá, entrem, vejam. Lembrando de curtir todos os vídeos que vocês assistirem. Clica no polegarzinho para cima. E se inscrevam no canal, cliquem no sininho. Porque isso quer dizer, o YouTube entende que se vocês clicarem que gostaram no curtir e se inscreverem no canal clicando no sininho, é que vocês estão gostando do espaço. Então o YouTube, né, me disponibiliza mais tempo, mais horas. E é esse o objetivo, né, para trazer novos vídeos sempre no canal para vocês. Lembrando sempre também de compartilhar, né? Eu envio o link, aquela linha azul, seja no grupo, no Face ou no WhatsApp, e peguem essa linha azul, copiem e colhem na página dos seus amigos ou compartilhem, colegas, familiares, porque de repente essa mensagem é a que está precisando ouvir. Você, ao compartilhar esse vídeo, qualquer vídeo, todos os vídeos do canal aqui, todos estão online, todos estão gratuitos, vocês podem ver na hora que quiser, o tempo que quiser, quantas vezes quiser. E ao compartilhar, a gente está sendo instrumento de Deus. Está levando uma mensagem com uma coisa boa, com uma notícia, com uma informação, com um aprendizado, que de repente é o que está precisando essa pessoa que você conhece. Então vamos permitir agir para que Deus nos utilize, né, de instrumento dele, levando mensagens, aprendizado, conhecimentos, compartilhando com todos, porque conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Tudo que você estudar, nunca ninguém vai tirar de você. Então é muito importante a gente aprender, porque quanto mais a gente estuda, aprende e se dedica, mais a gente caminha, né? Sobe um passo a mais na nossa evolução espiritual. Então, voltando aqui, né? Os discípulos estavam lá vendo as festas judaicas que estavam acontecendo, mas super tristes, porque Jesus morreu crucificado no dia anterior, né? No dia de ontem. Eles se esqueceram da promessa que Jesus fez para eles, que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então eles estavam tristes. Poxa, ele ensinou tanta coisa pra gente, ele foi um exemplo pra gente e foi crucificado. Que triste, que injusto. E esqueceram do que Jesus falou para eles. Hoje à noite, depois das 18 horas, né? Nesse sábado santo, nesse sábado de Aleluia, é celebrada a Vigília Pascal. Essa celebração é o local que os fiéis, quem tem fé, e cristãos, quem crê em Jesus Cristo, se reúnem em constantes orações durante toda a madrugada, que antecede o domingo da Páscoa. Então começa às 6 horas, alguns eventos, algumas comunidades ou paróquias começam mais tarde e se estende até o meio da madrugada as orações. Aqui tem uma imagem, né, que mostra como a gente fica no escuro, em silêncio, cada um com a sua velinha na mão. A velinha tem aquela proteção para quando escorrer a parafina da vela não queimar a nossa mão. Eu já falei em um vídeo, não lembro qual agora,
que aqui na nossa comunidade a gente costuma pegar aquele copinho pequeno de café, daí faz um furinho nele, ou copo médio de água, faz um furinho nele e põe a vela por baixo. Então todas as velas, todas as parafinas vão cair naquele espaço, né? Como se fosse o fundinho do copo, o que protege mais ainda a mão. Aqui tem um papelzinho dobrado, parece um papel toalha, alguma coisa assim. Mas se você ficar bastante tempo segurando a vela, dependendo do tempo que vai ficar ali, o papel também, por ser papel, vai ficando quente, pode virar queimar sua mão. E isso é experiência própria, já aconteceu comigo. Por isso que eu comento com vocês. Só explicando, vigília é a ação de deixar de dormir durante a noite. Normalmente, essa privação de sono, esse deixar de dormir, consiste em um ato voluntário, é uma escolha, é um livre-arbítrio, praticado pelas pessoas, principalmente na véspera de datas festivas, em especial por algum motivo religioso. Um bom exemplo disso é a Páscoa. Eu copiei isso de um dicionário online, né? Então, vigília é você deixar de dormir, escolher ficar de madrugada rezando com a sua velinha acesa, esperando Jesus que vai ressuscitar no domingo. O significado da vigília pascal, vigília então é ficar sem dormir, ficar rezando de madrugada, pascal é porque é a véspera da Páscoa, né? Essa espera, essa oração que vai até de madrugada, está relacionado com a preparação para a ressurreição de Jesus Cristo. Olha aqui. Tem a imagem, a igreja toda, né? Muitas pessoas nessa igreja. E você vê que a igreja está com as luzes quase todas apagadas. E cada pessoa que está ali na celebração, na igreja, está com a sua velinha na mão acesa. Né? A vigília tem esse momento de que todo mundo fica em silêncio e ficamos ali, cada um com a sua luzinha acesa e na igreja quase que escura. Esse é uma visão como se fosse de cima do alto de uma igreja, né? Mostrando pra gente uma celebração da vigília pascal. Jesus permanece no sepulcro nesse dia. Lembra? Ele foi enterrado, foi naquele sepulcro de pedra, né? Que põe uma pedra na entrada, como se fosse uma caverna, onde colocaram o corpo dele após descer da cruz e enrolar num lençol, né? Então hoje, agora, mais na parte da manhã, os discípulos estão tristes lá, vendo os judeus fazendo as festas deles, preparação da Páscoa, mas eles estão tristes, se esqueceram que Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Então, né, de manhã, Jesus está no sepulcro. Na vigília pascal, os fiéis, quem tem fé, estão à espera, na esperança da ressurreição, porque nós não nos esquecemos do que Jesus nos disse, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, no sábado, de sábado a domingo, fazemos vigília na expectativa, na esperança, na espera de Jesus, né, ressuscitar. A gente está ansioso esperando ele ressuscitar, então a gente fica em vigília, fica em oração, né, nessa expectativa, esperança, esperando ele. No sábado de Aleluia é feito um fogo novo. Esse fogo novo, em algumas paróquias maiores, é feito do lado de fora. Tem exatamente um jardim, um quintal, uma área ali,
ou a rua que dá acesso para a igreja, os padres, né, vão lá fora. Vocês podem ver que aqui no canto direito inferior, mais embaixo, na imagem, parece que foi feito ali uma fogueira, tem madeira, tem isso, tem um fogo. E nesse fogo eles vão acender o círio pascal. O círio pascal sempre é aceso com fogo novo. Na celebração da Vigília Pascal, a gente entra na igreja, hoje à noite, em silêncio e ficamos atentos a vários relatos que são ditos na Bíblia. São relembrados vários momentos que passamos com Jesus e a gente fica lá em silêncio, quase que em total escuro, só ouvindo, relembrando alguns pontos importantes da vida de Jesus. Pontos esses que descrevem, né, obras salvadoras, coisas que ele fez de bom, coisas que ele fez assim, o milagre dele, por exemplo. Tudo isso a gente vai ouvindo, né, lembrando o que Jesus fez em vida. A gente está em silêncio na igreja, a luz meio apagada. Daí, num certo momento da celebração, o celebrante, né, o padre, o arcebispo, o pároco, o papa, abençoa o fogo. O fogo é o símbolo do esplendor de Cristo ressuscitado. É ele ressurgindo das trevas. É ele vencendo a morte. Então, quando faz um fogo novo, representa Jesus ressuscitando. Representa que ele é forte, que ele brilha, que ele tem força, que ele afasta qualquer escuridão, que ele afasta qualquer treva, porque ele é a luz. Em comunidades ou paróquias menores, comunidades são igrejas pequenas, né? E paróquias são como se fossem as matrizes. A matriz, normalmente a paróquia é maior, tem mais espaço, né? Então as comunidades que são menores, se não tem um espaço para fazer uma fogueira, como ocorreu naquela foto anterior, naquela imagem anterior que eu mostrei para vocês, o padre vai lá fora e faz um foguinho, não importa no que é. Aqui pode ver que é sei lá, um círculo de metal pequenininho, mas não importa qual é o local que é feito o fogo e não importa o tamanho do fogo. O que importa é que se faça um fogo, que se gere um fogo, um carvão com alguma coisa, representando um fogo novo. Daí o padre vai até lá e acende o círio. Círio é essa vela grande que está na mão dele. Não sei se é visível. Então nós começamos o encontro na escuridão. E depois é aceso o fogo da Páscoa, que nos lembra que Jesus é a luz que brilha nas trevas. Jesus é a luz do mundo. Então, ao acender um fogo criado novo ali, num carvão, em alguma coisa assim, representa que Jesus é a luz forte, poderosa, que brilha nas trevas. Jesus é a luz do mundo. Né? O fogo representa Jesus Cristo, a força, a luz, a intensidade que ele tem de brilho, de coisa boa, a força dele. Aí, de repente, em algum momento da celebração, essa celebração leva mais ou menos 3h30, 4 horas. Acho que é a celebração mais longa que tem na igreja. É uma que tem mais passo a passo, mais procedimentos nesse rito especial. Tudo na igreja é um ritual, né? Faz isso primeiro, depois faz aquilo, depois faz aquilo. É como se fosse um passo a passo.
A missa do sábado de Aleluia, a missa da Vigília Pascal, eu penso ser, quase tenho certeza, que é o maior evento que a gente tem na igreja. A gente fica entre 3h30 e 4 horas na celebração. E algumas comunidades, após acabar a missa, ainda ficam em vigília, ficam rezando até de madrugada, esperando Jesus ressuscitar. Aqui nessa missa especial longa, tem a representabilidade, ou seja, em algum momento eles acendem as luzes da igreja e cantam o Glória, que celebra o momento que Jesus Cristo vai ressuscitar, que Jesus Cristo vai voltar a viver. Então, assim, dentro desse ritual, quase já no final, em algum momento eles falam, a gente tem certeza que Jesus ressuscitou. Nós temos certeza absoluta disso. Então, em um certo momento dessa celebração, as luzes se acendem da igreja, todas rápidas, né? Tem uma pessoa colocada em cada um dos interruptores lá de luz durante a igreja, que daí todos acendem no mesmo momento, até assim assusta a gente, né? Um brilho intenso. A gente estava meio na escuridão, a vista até dói com aquela claridade imensa que surge, né? E a gente canta o Glória, né? É uma música que a gente... uma música de alegria, uma música de festa. E a gente, com aquele fogo novo criado, com as luzes sendo acesas todas ao mesmo tempo, a gente festeja a luz, festeja a claridade, né? Significando a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo vive. Na alegria da ressurreição, celebramos então os sacramentos do batismo, da confirmação, que é como se fosse o crisma, né? Confirmar os seus, que você quer continuar mantendo o seu batizado. O batizado normalmente é feito quando a gente é nenê. Então, quem assume a responsabilidade são nossos pais e padrinhos. A confirmação é o crisma, quando a gente, depois de fazer a catequese, e depois de fazer a catequese, vai fazer a primeira comunhão. Depois tem uma nova catequese, um círculo de estudo, que você vai fazer também, que daí você vai assumir o seu compromisso, vai assumir a sua fé como adulto. Eu, de agora em diante, assumo, né, querer escolher estar perto de Jesus, de Deus Pai, de Mamãe Maria, e seguir os caminhos e ensinamentos de Jesus. E tem a Eucaristia, que é a comunhão, né? Tudo isso são sacramentos. Eu vou fazer um vídeo falando sobre sacramentos. Batismo, confirmação, que também é chamado de crisma, e Eucaristia, que é a comunhão, são 3 exemplos de sacramento. São 7 sacramentos, e eu vou contar sobre eles em detalhes num vídeo futuro. Pode ver aqui que esse adulto está sendo batizado. Muitas pessoas, essas famílias, não são católicas, então não tem essa tradição, esse costume. Então os filhos nascem e não batizam. E ao longo da vida, alguns escolhem batizar, conhecem a igreja, começam a gostar do que ouve, sentir uma identificação com os ensinamentos de Jesus, se sente próximo a Jesus Cristo. Daí ele escolhe fazer a catequese, né? E que é justamente... No coisa do batismo tem um treinamento diferente. Entendam assim, qualquer sacramento que você vai receber, você vai ter um curso, você vai ter um treinamento, você vai ter uma explicação do que é. Para quando você receber o sacramento, você estar ciente da responsabilidade, ciente do compromisso que você está assumindo, entende? Na vigília pascal é um momento que às vezes ocorrem batismos de adultos, crianças, mas muitas vezes alguns padres optam por não fazer nesse dia, porque a missa já é longa, é uma missa com muitos rituais, que já leva umas 3h30.
Então, já requer de quem vai à missa uma dedicação, né? Você senta, você levanta, você vai lá fora, acompanha criar, fazer o fogo novo, acender, volta cantando para a igreja. Então, é assim uma dedicação. Essa missa é bastante. Requer da gente uma atenção, né? Então, alguns padres decidem não fazer o batismo nesse dia, fazem num outro dia. Porque quanto mais batismo houver, maior vai ficar a missa, né? Mas é mais para vocês entenderem. Adultos que depois conhecem a Jesus e escolhem fazer esse curso para aprender, para entender qual responsabilidade está assumindo com aquele, ao receber aquele sacramento, e ocorre então o batismo de adultos, também na Vigília Pascal. Adultos e de outros também. Aqui eu quis trazer de um adulto porque é mais diferente, né? É mais raro do que crianças e nenês. Como igreja, como povo de Deus, cantamos o Aleluia pela primeira vez em longos 40 dias, pois a Quaresma representa um período de introspecção e tristeza. Lembra, a gente ficou 40 dias, fez jejum, fez abstinência, lembrou de Jesus isolado lá no deserto, fazendo suas orações, pedindo para Deus Pai dar força, porque estava próxima a hora dele deixar esse mundo, dele ser crucificado. Seriam momentos difíceis, seriam momentos de dor, de sofrimento. Então ele se isolou 40 dias para ficar conectado a Deus e pedir força, né, para ele conseguir superar todos esses desafios que ele teve. Então, ao longo dos 40 dias, nunca se canta o Aleluia dentro de nenhuma missa, celebração, nenhum evento dentro da igreja. Desde quarta-feira de cinza até hoje, o sábado de Aleluia, nunca se canta Aleluia. Só hoje, entendem? Hoje, o Aleluia é sinal de festa, é sinal de alegria, é uma música alegre, é uma música vibrante. Então, como a gente está nos 40 dias da Quaresma, num momento de silêncio, reflexão, de aprendizado, então nesse momento não tem festa, é o momento de vocês, né, estar próximo a Deus Pai, Mamãe Maria, se conectar com Jesus Cristo, né, seguir os passos dele, fazer o jejum, a abstinência, saber das tentações que ele sofreu, saber de toda a vida que ele falou, dos milagres, dos sacrifícios, das parábolas que ele contou. É um momento de estudo os 40 dias. E hoje, na Vigília Pascal, é o primeiro dia que a gente realmente pode festejar, que a gente acredita que Jesus está ressuscitando. Então, hoje, nesse dia a gente canta Aleluia pela primeira vez, depois de mais de 40 dias sem cantar. Para ser exata, quarta-feira de cinza até hoje são 46 dias exatamente. Então faz 45 dias que a gente está proibido de cantar Aleluia, que é uma música de alegria e festa, porque a gente estava num momento de estudo, reflexão, nunca de festa. Então hoje, quando a gente canta o Aleluia, a gente canta com tanta alegria, a gente canta com tanto amor, né? Porque Jesus morreu na cruz para salvar a gente. E a gente está ciente, a gente sabe da ressurreição dele. Então a gente está em festa. Por isso que o Sábado Santo também é chamado de Sábado de Aleluia. Foi uma crendice, um costume que foi trazido, né? Algumas pessoas começaram a chamar. Ah, aquele sábado que a gente vai lá e pode cantar Aleluia. Ah, aquele sábado que a gente volta a cantar Aleluia. Então o Sábado Santo pegou, né, o costume de ser chamado de Sábado de Aleluia. Porque é o primeiro dia, depois de 45 dias, que a gente pode cantar uma música de alegre festa. De alegria, né? De festa, de comemoração. Aleluia é um canto que traz coisa boa pra gente, festa, alegria. Por isso que o sábado chama de Aleluia.
tem a celebração do Senhor, né? Aqui na taça, no vinho, está refletindo que a gente viu Jesus crucificado ontem, né? E que hoje a gente vai poder fazer a comunhão do corpo e sangue de Jesus. No sábado de Aleluia, também é o dia que se acende o círio pascal. É uma grande vela que simboliza a luz de Cristo. Cristo que ilumina o mundo. Cristo que ilumina o nosso mundo. Olha só, penso que aqui talvez dê para ver melhor. Tá acendendo numa vela, né? O círio é essa vela longa que está na mão do... Perdão, o círio é a vela onde está sendo acesa essa vela longa. Quando você faz o batismo, né, a criança recebe, normalmente criança, recebe uma vela que é acesa no círio, né? Eu vou fazer um vídeo com todos os detalhes do círio, que é muito interessante. No círio pascal estão gravadas as letras Alfa e Ômega, querendo dizer, né, que Deus é o princípio e o fim de tudo. Olha só. Tentei trazer a imagem. Do lado esquerdo tem o A, que é o alfa. E do lado direito tem isso que parece uma ferradura de ponta cabeça, que é o ômega. Então, ao fundo tem uma vela grande. Esse é um símbolo, né? Às vezes vem pintado, vem desenhado no círio, né? Nessa vela grande. E nele tem o destaque dessas duas letras, falando que Deus é o começo e o fim, o início, né? De tudo e o fim de tudo. É muito lindo o significado. Por isso que eu vou trazer para vocês com mais detalhes num vídeo. Sábado de Aleluia, dia de profunda oração, contemplação e vigília, na espera da ressurreição do Cristo Salvador, que, por amor a nós, entregou-se à morte na cruz, para que pudéssemos ter vida eterna. Obrigado, Jesus, por seu imenso amor. Eu desejo amor e luz a todos.